vou falar sobre isso aqui hoje. Mas antes de entrarmos ao texto, ou no texto, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Você já reparou, não sei se já aconteceu com você, que alguns momentos da sua vida, da sua trajetória, às vezes que você passou um momento muito angustiante, a maioria das vezes, Deus, Ele sempre colocou alguém ao teu lado. Quem já reparou isso? Com quem já aconteceu isso? Não é verdade? Ou um amigo, uma amiga, um familiar, um parente, um ente querido. Muitas das vezes até uma pessoa estranha, que não era nem do teu relacionamento. Quem já reparou isso? Levante a sua mão. Não é? Sabe por quê, gente? A Bíblia vai dizer que 2 é melhor do que 1. E quando eu falo da história desses 2 homens, desses 2 cegos, agora nós vamos ao texto, né? Você pode abrir aí em Mateus capítulo 9, versículo 27. Eu só quis fazer aqui uma breve introdução, só para você entender como que esses homens, né? Eles tinham os mesmos problemas, eles tinham as mesmas dificuldades, mas uma coisa que chama a atenção é que eles seguiram Jesus juntos. Amém? Quem está dormindo aí diz amém. Acorda aí, por favor, gente. Hoje vai acabar mais cedo, amém? Glória a Deus. Olha, 9, 27 ao 31 fala: e partindo Jesus dali, seguiram-no, quantos cegos? 2, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Não confunda essa passagem com a cura do cego de Jericó. Não é, embora tenha acontecido no mesmo lugar, na mesma cidade, mas essa passagem, embora seja a cura também de cegos, mas não é o Bartimeu que está aqui nessa cena. São outros homens. E o interessante é que eles foram juntos e eles seguiam Jesus dizendo: filho de Davi, tem compaixão de nós. Só falava isso. Por que eles falavam filho de Davi? O judeu, todo judeu na época, sabia que o Messias e o Cristo seria filho de Davi, seria da descendência de Davi. Então, quando eles clamavam dizendo: Jesus, filho de Davi, eles estavam dizendo assim: Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, porque só falava isso aquele que creu quem era Jesus. Amém, queridos? Aliás, eu sempre falo isso, quando uma pessoa, ela pode ser incrédula, ela pode ainda não ter se convertido a Cristo, mas quando ela toma uma atitude de seguir Jesus, de se chegar a Jesus, como fizeram esses homens, é porque ela creu quem é Jesus. Porque só pode vir a Jesus para ser curado de um câncer, de uma depressão, ou de qualquer outra situação que de repente, humanamente falando, não está se resolvendo, aquele que creu. Mas não é só naquele que creu apenas na cura, aquele que creu quem é Jesus. Esses 2 cegos diziam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Primeiro ponto, eles creram que Jesus era o Cristo. Porque a profecia dizia que quando o Cristo se manifestasse, ele iria abrir os olhos dos cegos, ele iria, está lá em Isaías 35, que quando o Cristo se manifestasse, a profecia de Isaías dizia, ele iria abrir os olhos dos cegos, ouvidos dos surdos, coxos saltariam de alegria, e aqueles homens creram nisso. Outro ponto importante, que eu quero que você entenda,
é que eles seguiram juntos. E aí o texto continua dizendo assim: quando chegou na casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse: vocês creem que eu possa fazer isso? Olha o que eles responderam. Disseram: sim, Senhor. Quem está entendendo, queridos? Esses homens creram quem era Jesus. Eles sabiam que eles não estavam ali diante de um homem comum, embora fosse uma figura humana. Eles sabiam que quem estava ali era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, para restaurar, para salvar, para libertar, para dividir a história em duas partes, antes e depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Quando eles disseram isso, tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa. E os olhos se abriram, e Jesus os advertiu, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Ou seja, aqueles homens, aqueles dois amigos que eram cegos, preste atenção, que seguiram Jesus, porque creram que Ele era e é o Cristo, o Messias, o enviado. Por isso diziam: filho de Davi, filho de Davi. Nenhum judeu podia chamar de filho de Davi, a não ser aquele que ele acreditasse que seria o seu herdeiro perpétuo. Amém, queridos? Porque, na verdade, quando eles gritaram isso, eles correram o risco até de serem mortos. Porque eles estariam invocando o trono para alguém que não teria direito, vamos dizer isso. Quem está entendendo, queridos? Mas quando eles gritaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles estavam fazendo exposição aberta da profecia que dizia que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, você pode estar aqui pela primeira vez, você pode ter chegado aqui hoje só para ter uma cura, mas eu quero dizer para você, se você está aqui, é porque você creu que Jesus é o Cristo, porque só o Cristo pode mudar o que precisa ser mudado na sua vida, e foi Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, que revelou isso a você. Você acha, quem é que revelou aqueles dois cegos que eles seriam curados? Quem é que revelou àqueles dois cegos a identidade de Jesus? Foi o próprio Deus. Amém, queridos? De forma que quando uma pessoa, por mais que ela esteja sofrendo, por mais que ela esteja gemendo, e quando ela vem, às vezes vai ter até alguém, às vezes, que vai dizer assim: ah, mas aquela pessoa está só atrás de uma cura. Não, quando ela vem atrás de uma cura, é porque antes da cura, ela já viu Jesus. Quem está entendendo, queridos? Porque ela já reconheceu que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias. Como aqueles dois cegos. Porque disseram: tu és o filho de Davi, o prometido, aquele que estava para vir. Era isso que eles estavam declarando. Porque só Ele pode fazer isso. Quando uma pessoa vem aqui nesse lugar e sobe aqui nessa plataforma com um câncer, quando o médico falou assim: ó, não tem mais jeito, e depois a pessoa é curada, ela pode até, alguém pode até achar assim: ah, aquela pessoa foi atrás de uma cura. Não, ela veio atrás de Cristo, porque Ele é a cura. A gente não canta aqui que Ele é a cura? Levante sua mão. Quem já cantou que Ele é a cura? Então quem vem atrás da cura, vem atrás de quem? De Cristo, porque Ele é a cura. Ele é a cura.
Ele é a salvação, Ele é a libertação, Ele é o nosso Salvador, Ele é o médico dos médicos, é Ele. E quando a pessoa vem, ela está indo a Ele. E aqueles homens então, de cegos, agora viraram discípulos. Porque já curados, Jesus advertiu, falou, não sai por aí falando muito não. Mas eles não aguentaram e começaram a falar. E eles pregaram para toda aquela aldeia sobre Jesus. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Agora, para finalizar, você já reparou que as pessoas que têm os problemas, muitas das vezes em comum, elas se aproximam, não é? É ou não é verdade? Eu costumo dizer que às vezes o caos une as pessoas. Já reparou isso? Você pode até não entender o que eu estou dizendo aqui. Mas sabe quando que as pessoas, sabe quando que uma nação, ela fica mais unida? Sabe quando um povo, ele é mais unido? Você sabe que por que a igreja primitiva era mais unida que a igreja da atualidade? Porque naquela época tinha muita perseguição. Naquela época tinha muito crente sendo decapitado, jogado para os leões serem mortos por leões. Quem está entendendo? Não é? E aí, a psicologia vai dizer que o caos faz isso. O ser humano, quando ele consegue ver no outro o sofrimento dele, ele se junta. Quem está entendendo? Aqueles dois homens estavam juntos. Por quê? Porque o que eles viviam eram situações em comum. Em comum. Se alguém aqui hoje não está vivendo uma situação em comum de alguém, mas uma coisa me chama a atenção, aqueles homens, mesmo naquela adversidade, um apoiou o outro. Porque mesmo não enxergando, os dois estavam ali. Eu não sei se você entendeu, mas eles estavam seguindo Jesus. E eles não enxergavam, mas eles estavam seguindo sem enxergar. Quem está entendendo, queridos? E como que eles seguiam? Ouvindo. Você sabe que cada milagre era aquele alvoroço, né? É igual que alguns cultos nossos aqui, quando a pessoa é curada, todo mundo dá glória a Deus, aplaude a Jesus, não é? Então imagina naquela época, era o dia inteiro, todo mundo, glória a Deus, uhul! E aqueles cegos, opa, Jesus está ali, porque está um alvoroço, está uma gritaria, está um glória a Deus ali, está um aleluia ali, está um hosana, o filho de Davi ali, deixa eu ir para lá. E eles iam seguindo, até chegar onde estava Jesus. E ele seguiu. Eles seguiram e foram juntos. Agora outra coisa, quando o texto fala assim, Jesus, tenha compaixão de nós. Olha isso. Eles não falaram individualmente, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós. Estavam juntos até na hora do clamor. Quem está entendendo, queridos? E Jesus pergunta para os dois, vocês creem? Os dois, num único coro, responderam, nós cremos. Quantas pessoas, às vezes, se não está passando o que você passou, ou o que está passando, mas alguma situação também que você já passou. E o que fazer? Se juntar a Cristo. Amém? Na hora do caos, na hora da tribulação, na hora do problema, na hora da adversidade. Gente, não é dividir, é se juntar. Amém? Amém? Quem está com fome aí diz amém. Meu Deus. Então coloque-se de pé. Vamos então interceder agora. Você conhece alguém que está aqui, que você quer pegar essa pessoa pela mão, junto com você,
De repente você está passando algo até pior do que ela. Preste atenção,